E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou te explicar como é que a taxa Selic impacta nos fundos imobiliários. Mas antes de eu explicar como é que impacta os fundos imobiliários, você precisa entender o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros no Brasil. E o Banco Central utiliza ela para controlar a inflação, ou seja, para acelerar ou desacelerar a economia. Quanto maior a taxa Selic, mais desacelerada fica a economia. Quanto menor a taxa Selic, mais acelerada fica a nossa economia. É lógico que eu estou falando isso de forma grosseira, tá? Existem N formas de explicar isso, mas eu estou utilizando uma forma didática aqui para você entender o impacto dela na economia, tá? E o Banco Central ele acabou de aumentar em 1% a nossa taxa Selic. Foi de 11,75% para 12,75%. Isso indica que o Banco Central está querendo desacelerar a nossa economia. E o que acontece quando a nossa economia é desacelerada, né? O que acontece é que o empresário que ele vai fazer um investimento na empresa dele. Então ele vai comprar uma máquina nova, ele vai alugar um novo galpão para sua fábrica, ele vai contratar mais profissionais, ele vai fazer um investimento pesado. Ele pensa muitas vezes antes de fazer esse movimento. Por quê? Porque basicamente a economia desacelerando, a renda fixa ela começa a ter uma rentabilidade maior. Pensa comigo, se a taxa Selic subiu e ela é a nossa taxa básica de juros, é o que rege a economia, a renda fixa, como é atrelada a ela, vai render mais. E não faz sentido eu, como empresário, correr um risco muito grande de uma economia desacelerando, de fazer um investimento alto, sendo que a renda fixa vai me trazer um retorno garantido com um risco muito menor. Então eu que sou empresário, eu vou esperar um pouco para fazer esse investimento e eu vou deixar esse dinheiro, entre aspas, parado na renda fixa. E como isso impacta de fato os fundos imobiliários? Vamos supor que você investe num fundo imobiliário de galpões logísticos. Teoricamente, ele vai ser prejudicado porque aquele empresário que iria alugar um galpão, ele não vai mais. O empresário que iria expandir a sua fábrica, ele não vai mais expandir a sua fábrica, ou pelo menos a chance dele expandir é menor. Então, teoricamente, um fundo imobiliário de galpão logístico, ele já é afetado. Eu dei um exemplo didático aqui para vocês, mas os fundos imobiliários podem ser afetados de várias formas. Como a economia está desacelerando e como a renda fixa está valendo mais, é normal que pessoas saiam da renda variável e coloquem o seu dinheiro na renda fixa, já que o risco teoricamente é menor e o retorno é mais garantido. Então é outro impacto que o aumento da taxa Selic traz para os fundos imobiliários, tá? Outra forma da gente falar um pouco sobre o impacto dos fundos imobiliários e o impacto da taxa Selic nos fundos imobiliários é nos fundos imobiliários de papel, que, ao meu ver, é um dos poucos que é beneficiado pelo aumento da taxa Selic, tá? Existem vários tipos de fundo de papel e eles são atrelados a vários indicadores, vários índices da economia. Os índices podem ser o IPCA, que é a inflação de bens de consumo, pode ser o IGPM, que é teoricamente ali a inflação dos imóveis, e pode ser atrelada ao CDI. O CDI ele anda junto com a taxa Selic, tá? Então, se existe um fundo imobiliário de papel atrelado ao CDI e a taxa Selic aumentou, teoricamente o CDI também vai aumentar e esse fundo imobiliário vai ter um retorno maior, tá? Então, alguns fundos imobiliários, de fato, eles ganham um benefício com o aumento da taxa Selic, tá? Mas não são todos. É bom você pegar os fundos imobiliários que você investe, analisar isso, estudar direitinho para calcular o seu risco e o seu retorno, tá? De qualquer maneira, eu não acho que um aumento na taxa Selic é um motivo para eu parar de investir em fundos imobiliários ou para eu diminuir o meu investimento em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu invisto a longo prazo.
Então, quando eu invisto a longo prazo, eu não estou pensando no próximo mês, nos próximos 3 meses. Eu estou pensando nos próximos anos, talvez 15, 20, 30 anos. Então, pensando nos próximos anos, no momento faz sentido eu comprar os fundos imobiliários que estão mais baratos, que vão cair com o aumento da taxa Selic. Assim, eu adquiro dividendos de forma mais barata, eu adquiro as cotas dos fundos imobiliários de forma mais barata e eu consigo no futuro, no longo prazo, ter uma rentabilidade, um retorno maior do que de fato na renda fixa. Por isso que, ao meu ver, não faz sentido tirar o meu dinheiro dos fundos imobiliários e colocar na renda fixa hoje, tá? Pode ser que isso mude caso a renda fixa, a taxa Selic suba muito e exista ali alguns investimentos de renda fixa muito atrativos. Hoje eu não vejo sentido em fazer isso, tá? Até fiz um vídeo recentemente falando por que eu não invisto na renda fixa, tá? Falando que eu não invisto na renda fixa, eu deixo sim uma parte do meu caixa na renda fixa, mas eu nem considero isso investimento, tá? Isso eu deixo ali um dinheiro só para eu utilizar mesmo nos aportes quando eu vejo uma oportunidade, tá? Eu peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder dicas como essa, tá? Eu tô trazendo vídeos toda semana, às vezes 3, 4 vídeos por semana. Então é importante você se inscrever e ativar o sininho para você receber notificação quando eu subir um vídeo. As dicas que eu passo aqui podem fazer você ganhar dinheiro a longo prazo, tá? Então é bastante importante assistir os meus vídeos. Foi assim que eu aprendi sobre fundos imobiliários. E também foi assim que eu aprendi sobre investimentos no geral, tá? Lembrando que deixa aqui nos comentários um tema de vídeo ou um fundo imobiliário que você quer que eu comente. Eu respondo todo mundo e algumas dúvidas até geram vídeos aqui para o meu canal ou posts lá no meu Instagram, tá? Inclusive, se você quiser me seguir no Instagram, @paidosfis, eu posto Reels, Stories e fotos e vídeos no feed frequentemente passando dicas ali de investimento, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.